não têm em conta a importância do consumidor para eles. Então, acabam desrespeitando o consumidor, acabam enviando produtos que não servem, acabam entrando no mercado, sendo que depois o produto tem que ser retirado, né? Porque tem a questão do recall também, quando o produto chega defeituoso, às vezes são automóveis, né? Carros que têm que sofrer recall. Então, é muito importante que a empresa ela entenda o consumidor como um parceiro. Olá a todos e bem-vindos ao DECPOD. Hoje recebemos a nossa primeira convidada com o açúcar no português, Maria Inês Dolci, professora na Universidade de São Paulo, especializada em Direito do Consumidor e também em Direito Empresarial. É também blogger, radialista, mãe de 3 rapazes e recém-avó de um menino. O dia para a Maria Inês tem pelo menos 30 horas, tudo feito com muita dedicação, empenho, simpatia e paixão. Paixão essa que passa também por um talento extraordinário para criar e fotografar flores. Olá Maria Inês, bem-vinda ao DECPOD. Olá Maria Inês. Olá, muito bom dia. Primeiramente, eu gostaria de enfatizar a importância do trabalho da Consumare, que eu tenho a honra de presidir, e ali é um pacto de solidariedade entre as associações de consumidores de língua portuguesa, e nós temos, é claro, nossas especificidades, as nossas características geográficas, econômicas, culturais, mas um idioma comum, né? Então, e grandes diretrizes ali da defesa do consumidor. Muito bem, Maria Inês, era precisamente, para além de lhe dar as boas-vindas, ia precisamente começar por aí. Para além de todas estas atividades que a Mariana já referiu, a Maria Inês é atualmente a presidente da Consumare e precisamente por esse motivo e porque acredito que quem nos está a ouvir, nem toda a gente conhece a organização e a importância do trabalho que desenvolve, gostava que começássemos precisamente por aí, no fundo, que nos dissesse quais os fins e a missão da Consumare. Pode ser? Sim. É exatamente isso que eu estava falando, né? E nós temos, então, uma língua em comum, e eu quero aproveitar esse momento para saudar a DECO por sua relevante atuação na defesa dos direitos dos consumidores que residem em Portugal, né? Este formato de podcast ágil, com alguns minutos, muito bem aproveitados, ele retoma alguns conceitos únicos de comunicação presentes na rádio, o contato direto com as pessoas, né? Então, eu me sinto extremamente honrada pelo convite, porque aqui nós tem a possibilidade de acompanhar a informação, as análises praticamente em qualquer lugar, com flexibilidade de horários, né? Como vocês estavam dizendo, eu estou aqui no Brasil, vocês estão aí com uma diferença de fuso horário, né, considerável. Então, parabéns para a DECO e, mais uma vez, eu agradeço o convite. Ora, isso, nós é que agradecemos. É de facto esse um dos objetivos deste projeto, chegarmos a diferentes públicos-alvo com grande flexibilidade para nos ouvirem e perceberem que de facto o consumo é algo que nos toca a todos e que indiscutivelmente diferentes experiências que nós conseguimos transmitir com os nossos diferentes convidados de alguma forma demonstram essa relevância e esse interesse para todos nós de sabermos um pouco e de percebermos que existem organizações que fazem um trabalho que nem sempre é muito visível, mas que é de grande utilidade para o nosso dia-a-dia enquanto consumidores e cidadãos. Sem dúvida nenhuma, Eu até aproveitava exatamente por haver esta distinção, ou seja, esta ligação, não é, que nós todos temos, os países de língua oficial portuguesa relativamente à proteção do consumidor, e até chamava já aqui a atenção e queríamos saber a opinião da Maria Inês relativamente a isto, que é, nós temos cada vez mais consumidores que recorrem à DECO e que ou vivem no Brasil ou são mesmo brasileiros, mas agora vivem em Portugal, e que destacam sempre o mesmo aspecto, que eu acho muito interessante, que é, aqui em Portugal, a proteção do consumidor não é tão forte como é no Brasil. Dizem-nos sempre isto, eu acho interessante, porque de facto é algo recorrente, não é de uma pessoa, não é? Portanto, eu gostava de saber a opinião da Maria Inês relativamente a isto, ou seja, se sente isso, se sabe porque é que isto acontece, se também sofre destas dores. Olha, no Brasil, nós temos, né, como vocês devem saber, um Código de Proteção de Defesa do Consumidor, que é muito forte, né? Mas as empresas, elas sempre conseguem burlar as regras, vamos dizer assim, né? De uma forma ou de outra,
Então, muitas das regras do Código de Defesa do Consumidor, ali tem que ter normas específicas de órgãos reguladores, qual seja do turismo, da energia elétrica, das companhias aéreas, e essas normas, elas são constantemente editadas e o consumidor, ele acaba, então, acompanhando essas mudanças, né? Agora, por exemplo, nós estamos com uma nova regra no Brasil, uma nova norma editada pelo órgão regulador de telecomunicações, que as empresas de telemarketing que vão oferecer serviço para os consumidores são obrigadas a instituir um número, né, para que o consumidor, ao receber a ligação pelo telemóvel, ele possa identificar, ele quer receber aquela ligação, ele não quer, por quê? Eles burlam as normas do código, que é forte, mas que são burladas, enfraquecendo, inclusive, o próprio consumidor, né, com ligações indesejadas, enfim. Então, esse acompanhamento, Mariana, da sociedade civil é muito importante. Independentemente de termos um código forte, a voz do consumidor é a mais importante, né? Porque se o consumidor reclama, se o consumidor tem um problema e a partir daquele problema outros consumidores têm, então você pode ver, por exemplo, pela DECO, pelas entidades de defesa do consumidor no Brasil, vão agir de forma coletiva para poder mudar, alterar essas regras, né? E melhorar a vida do consumidor. Mas então a fiscalização, por exemplo, eu acho esta ideia muito boa, não é? Porque nós vemos que cada vez continuamos, mesmo aqui em Portugal, a receber muitos contactos, às vezes de abordagens comerciais, ou com números privados, ou com números que são de Lisboa, ou de Vila Real, ou quer dizer, de qualquer parte do país, e não há essa identificação, não é? Portanto, isso até seria uma boa dica para vir a ser implementado, mas depois isso tem que ser acompanhado de uma fiscalização forte. No Brasil existe essa fiscalização forte? Olha, você tocou num ponto sensível, Mariana, porque a fiscalização é o que a gente mais fala, né? As normas existem, as regras estão aí, a lei está muito bem assim definida, né? No que quais são as obrigações das empresas e os deveres e também dos consumidores, mas a fiscalização nem sempre é eficiente. Então, ela põe a perder, né? Muitas das conquistas, elas acabam, então, não acontecendo por falta de fiscalização. E as empresas se aproveitam dessa oportunidade, né? Dessa brecha, vamos dizer assim, né? Para poder continuar atuando de forma indesejada, fazendo com que o consumidor, às vezes, até pague mais cara, né? O produto ou o serviço, e que mesmo as reclamações vão continuando, né? Mas o mais importante é o poder público estar ali amparando, né? Também como órgão fiscalizador, promotorias de defesa do consumidor, outros órgãos, né? Que também podem dar esse amparo e obrigar as empresas a mudarem as regras. Mas a fiscalização é extremamente importante. Sem ela, o consumidor continua perdendo muito. Né, são normas vazias, não é? São normas vazias, sem isso. São normas vazias. Exatamente. E o pior é que, às vezes, essas normas, elas até... existe punição, existe, às vezes, fiscalização, é lógico, porém demora muito. Até a empresa ser efetivamente multada, elas já ganharam muito dinheiro em cima do consumidor. O consumidor já teve uma perda muito grande. Por isso que a fiscalização da sociedade também tem que ser feita. Né? Então, isso é assim, fundamental para o sucesso do direito do consumidor. Né? Mas, Marinha, pegando um pouco no que estava a dizer, há sempre esta perspectiva empresa versus consumidor, e até há uma certa tendência que se deve considerar que se deve escolher um lado. A tendência essa que consideramos nós que atualmente não será a melhor forma de ter uma visão global sobre aquilo que é a sociedade de consumo, ou seja, o consumidor e as empresas trabalham muito para aquilo que
ou que são os interesses dos consumidores, e os consumidores necessariamente têm também uma ligação muito próxima às empresas, até não só na comunicação. Qual é a sua perspectiva sobre o assunto? Acha que, de facto, empresas e consumidores, fazendo parte daquilo que é a sociedade de consumo, não têm cada vez mais que ter a mesma relevância quando se faz esta mediação nas relações? Olha, André, essa é a ideia, né? As empresas, elas deveriam sentir que o consumidor é um parceiro, né? O consumidor é aquele que vai gastar, que vai comprar os seus produtos e, portanto, ele tem que ser muito bem amparado pela empresa. E agora, muitas empresas, nós sabemos que não se conversam entre os seus departamentos, né? Então, os departamentos são distintos e, logicamente, que alguns dos departamentos, eles não têm em conta a importância do consumidor para eles. Então, acabam desrespeitando o consumidor, acabam enviando produtos que não servem, acabam entrando no mercado, sendo que depois o produto tem que ser retirado, né? Porque tem a questão do recall também, quando o produto chega defeituoso, às vezes são automóveis, né? Carros que têm que sofrer recall. Então, é muito importante que a empresa ela entenda o consumidor como um parceiro. Caso contrário, nós sabemos que não funciona, né, em muitos casos. E hoje, parte da luta das entidades públicas e privadas de defesa do consumidor tem a ver muito com as questões vinculadas à inflação, à pandemia, né? Nós estamos numa pós-pandemia, nós estamos ali acompanhando as empresas que estão se reinventando, elas estão se reestruturando, né? Então, elas deveriam também ter em conta que, ao burlar, né, não sei se essa seria a palavra certa para vocês, ao tentar não seguir normas e leis, elas estão colocando em risco o próprio negócio delas. Né? Por quê? Porque o consumidor ele acaba se conversando. Hoje nós temos vamos dizer assim, uma forma de se comunicar muito rápida, né? Através dos sites das empresas, através de WhatsApp, através das reclamações que os consumidores fazem. Então, o problema da empresa chega rapidamente, né, para todos, não é somente para um consumidor. Então, o digital também ajudou, não é? Oi? O digital ajuda, no fundo, ou pode ajudar a aproximar as empresas dos consumidores, e como tal deve ser dada bastante atenção a essa relação. Sem dúvida, sem dúvida. E também põe a mais descoberto aquilo digital. que a Marina está a dizer, muito importante, ou seja, também põe a descoberto muitas práticas das próprias empresas junto dos consumidores, ou seja, hoje em dia há fóruns, não é, para apreciar a conduta da empresa, não é? Há uma forma de nós dizermos que aquela empresa não está a agir corretamente, e isso pode se tornar tem uma dimensão muito grande se for através do digital, não é? Basta irmos à rede social e dizermos o que é que a empresa fez, e isso tem um impacto muito grande para as empresas. Portanto, eu concordo quando a Inês diz, e bem, se o consumidor não for aqui um parceiro, isto é prejudicial para todas as partes e principalmente para a sociedade de consumo que se quer aqui mais equilibrada, não é? Portanto, o digital trouxe coisas boas, mas também trouxe aqui, não é? Pôs à mostra, não é? Levantou o véu aqui de algumas questões que se calhar antes eram resolvidas pelo livro de reclamações, não é? Portanto, que estavam ali escondidinhas no livro de reclamações. Portanto, por um lado, é bom também saber que caminhamos para a construção desta sociedade de consumo mais em parceria, se calhar alavancada por toda esta oportunidade do digital. Mais envolvente, diria eu também, não é? Sim. Sem dúvida nenhuma, porque as redes sociais, elas são um componente muito forte, né, até para medir o produto da empresa no mercado, Exatamente, junto aos consumidores. Então, as redes sociais, quando o consumidor encontra problema, ele vai lá nas redes sociais, vai reclamar nos órgãos de defesa do consumidor. Então, essa união de forças do consumidor nas redes sociais e nos órgãos de defesa do consumidor, principalmente junto à DECO, que é muito forte, né? Tem aí um trabalho incrível, maravilhoso. Então, o consumidor sabe que vai ter o apoio de uma entidade
que faz um trabalho para poder, então, melhorar a vida do próprio consumidor e mudar a visão da empresa. Porque, às vezes, a visão da empresa ela é um pouco míope, né? Ela deveria, então, entender um pouco mais o comportamento do consumidor. E não sei, Mariana e André, mas a nossa percepção é que o consumidor ele está cada vez mais bem informado, né? E tudo isso se deve ao trabalho da defesa do consumidor, que pauta todos os assuntos na informação, na comunicação. Então, hoje o consumidor ele deixou de lado aquele comportamento, né, de só reclamar, mas também para influenciar outras pessoas. Sim. E isso é novo, né? Isso é bastante novo para nós. Completamente. Mariana, e deixe-me, desculpa, Mariana, mas eu tenho aqui uma grande curiosidade. A experiência da Consumária, ou seja, de perceber as diferentes realidades de países até com níveis de desenvolvimento muito diferentes e, portanto, necessariamente que a proteção do consumidor também é diferente, deve ser extremamente enriquecedora perceber os níveis de proteção do consumidor em cada um dos países. Mariana, recordo-me que estamos a falar de Portugal, Brasil, Moçambique, Cabo Verde, Tomé, Angola? São Tomé. São Tomé, exatamente. São Portanto, Tomé. são realidades muito diferentes, deve ser extremamente interessante de perceber o estado de cada um dos países nesta questão que nos diz a todos nós, não é? E ainda para mais no momento em que falamos de um mercado global. Sem dúvida nenhuma, né? É um trabalho assim maravilhoso, porque você vê realidades diferentes, você percebe as dificuldades, às vezes dificuldades que nós já tivemos e que eles estão tendo. Então, essa troca de informação, apesar da cultura ser diferente, ajuda muito, né? No sentido de que nós já temos ali normas, às vezes, nós já temos algumas leis, nós já temos algumas situações onde nós podemos trocar as nossas experiências. Isso ajuda muito, porque acaba fortalecendo, inclusive, as entidades que estão tendo problemas, né, que aqui já estão vencidos, por exemplo, em Portugal também. Então, a Consumare, nesse sentido, tem um trabalho excepcional junto a essas entidades, né? Algumas estão agora se fortificando, vamos dizer assim, se fortalecendo mais, outras já estão mais fortalecidas, mas esse equilíbrio é muito interessante, né? E lógico que nós só temos a ganhar, né? Todas as entidades têm a ganhar com essa troca de experiência. Sem dúvida. Né, É uma construção maravilhosa. Eu já tive a oportunidade de participar em alguns momentos de partilha entre os países e é sem dúvida, é muito, muito, muito enriquecedor para todos. Portanto, é sem dúvida um trabalho que tem que se continuar e fortificar, solidificar, porque é realmente para manter, porque é mesmo enriquecedor. Mas sabe, Mariana, é isso mesmo, né? E o que nos faz pensar também que a educação para o consumo é cada vez mais importante, né? E muitos dos nossos países, ali as nossas entidades, né, da África, elas estão começando, né, esse trabalho. Então, a partir do momento que houver uma educação para o consumo, um fortalecimento desse trabalho junto às escolas, junto às crianças, o cenário futuro vai ser muito melhor. Com certeza. Claro, sem dúvida. Marinas, nós chegamos aqui a uma parte da conversa em que desafiamos os nossos convidados a participarem numa dinâmica muito, 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 pronto, assim, interessante, que mistura aqui parte pessoal com parte profissional. E nós preparamos aqui uma dinâmica para a Maria Inês que se chama Na Ponta da Língua. Estava mesmo na ponta da língua. E então a ideia será nós dizermos algumas frases, alguma palavra ou algumas expressões e a Maria Inês dizer a primeira coisa que lhe vem à cabeça. É falar aqui um bocadinho com o coração e com a cabeça, aqui uma comunicação. Ótimo. Tá bom? Então vamos lá. A primeira é família. A família é o berço de tudo. Sem dúvida mesmo.
É a origem, não é? A origem de É a tudo, não é? origem, sem a família você não consegue ser ninguém. Então, não só em termos de união, mas em termos também de cultura, de educação, né? Então, o seio familiar é a base de tudo, é a base do cidadão. Boa, É por boa, isso boa que nós resposta. incentivamos muito isso. Maravilha. Segunda, comunicação digital. A comunicação digital ela tem que ser seguida ela tem um grau de importância muito grande. O consumidor, nós mesmos temos que nos conter, saber o que nós vamos colocar, não ser raivosos, né, quando estamos bravos com Certo. alguma empresa, porque as Sim. consequências são grandes. Isso. Então, usar com moderação. Perfeito, ótimo. Terceiro, fotografia. Olha, fotografia, paisagens, flores, eu acho que elas traduzem tudo o que nós somos, né? Eu acho que é a beleza de estar vivendo. Eu acho que isso é muito importante, porque você fotografa o momento e, por meio dela, você tem boas lembranças, né? E eu posso dizer que eu tenho muitas lembranças boas quando eu olho fotos. Claro. Quando eu olho, eu lembro o momento, eu lembro exatamente como que as pessoas estavam ou não. Então, é uma coisa incrível que você puxa muito a sua memória, né? Uma boa lembrança, uma excelente lembrança. Né? Quase que se sente o cheiro, não é? Quase que se sente o cheiro através Quase que sente o cheiro. E você sabe que, olha, eu sou de uma cidade do interior do estado de São Paulo. E até hoje, depois que chove, eu chego num lugar onde tem muitas árvores, eu lembro o cheiro da minha cidade depois da chuva. Então, é aquela fotografia que você... São as várias sensações num só momento, não é? Então, é mesmo isso, é tão bonito. E, por fim, consumidor brasileiro. O consumidor brasileiro ele tem ainda uma grande luta pela frente. Né? Eu acho que nós temos grandes desafios pela frente. Nós temos, apesar do Código de Defesa do Consumidor ser muito forte, nós temos questões que estão por vir, né? Que é, por exemplo, novas tecnologias. Eu acho que o consumidor do futuro vai ter muita tecnologia. Eu acho que hoje as empresas, né, que trazem ali telemarketings indesejados, são os meios de pagamento de bancos que estão mudando, né? É o Bitcoin. Então, sim, o consumidor hoje, ele ainda não está preparado para o futuro. Então, a defesa do consumidor vai ter um trabalho muito grande, muito firme, muito atenta, né, para esse novo consumidor futuro. Excelente, Maria Inês, está a correr muitíssimo bem, esta prova foi super superada. E agora passamos para a última fase desta nossa maravilhosa conversa, que no fundo é um exercício que, pensamos nós, nos ajuda a DECO a preparar e a direcionar o nosso trabalho para o futuro próximo. E tendo em conta a sua experiência, o conhecimento sobre política de consumo e sobre a DECO, perguntava-lhe o que é que acha, Maria Inês, que a DECO pode fazer pelos consumidores em 2022? Olha, a DECO ela está muito avançada, né, em termos de contato, em termos de sensibilidade, em termos de trazer para dentro da própria DECO o que o consumidor precisa. Então, hoje nós temos a questão do consumidor digital, que eu acho que temos que começar a preparar o consumidor digital para o futuro, começar desde já. Então, essa seria uma agenda bastante importante, uma agenda de meio ambiente, né, que a DECO já faz, já é brilhante o trabalho, mas que tem que ser mantido, até para poder haver uma conscientização do consumidor. E uma questão vital é a proteção dos dados dos consumidores, né? Eu acho que isso é importante, e o olhar para o idoso, porque futuramente, né, nós vamos estar idosos, já somos, vamos dizer aí, já estamos subindo a escada, né? E, portanto, eu acho que também tem que ter um amparo, tem que ter uma defesa, tem que ter uma proteção grande. Então, eu creio que só estamos aí enfrentando uma nova situação, onde o direito do consumidor ele vai se transformar num novo direito, né, em novas regras, em novas situações,
com consequências muito boas para os próprios consumidores, né? Não só dentro do âmbito do direito do consumidor, mas direitos sociais e outros. Sim. Ou seja, uma maior abrangência daquilo que era tradicionalmente a definição de relação de consumo e de consumidores. Maria Inês, muito obrigado por este seu tempo. Foi uma conversa maravilhosa que nos levou aqui a poder partilhar com os nossos ouvintes experiências diferentes, vivências diferentes, mas que, como sempre, têm como denominador comum o consumo e portanto, é algo que nos toca a todos. Muito obrigado, até breve. Quem sabe gravarmos um próximo podcast aí no Brasil, consigo. E, portanto, ou então, quando a Maria Inês vier a Portugal, termos também a oportunidade de ter uma nova conversa presencialmente. Mas muito obrigado mais uma vez. Muito e bom, até breve. Obrigada, André, Obrigada. Mariana, foi muito bom, né? Eu acredito que nós iremos em frente sempre, retomando aí princípios democráticos, igualitários, né? Então, esse podcast de vocês é maravilhoso, vocês estão de parabéns, muito obrigada pelo convite. Obrigada a nós.